Neste dia, domingo da ressurreição, Páscoa, celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Celebramos quando o poder de Deus derrotou o diabo de uma vez por todas. Quando Jesus ressuscitou do túmulo, estava consumado. Estava consumado o sacrifício que ele fez naquela cruz, estava consumado. Ele tirou todo o poder do pecado. Todo o poder do pecado que estava sobre a humanidade. Ele tomou isso sobre si por nós. Então, a partir daquele momento, já não estávamos mais presos ao pecado. Poderíamos ser livres do pecado, poderíamos ser livres da morte, ser livres do poder do diabo. A partir daquele momento, quando viéssemos a Jesus e entregássemos nossas vidas a Ele. Aleluia! Então, esta é a vitória de todas as vitórias. A partir daquele momento, nos foi dada vitória. Vitória esmagadora por meio de Cristo. Jesus nos dá vitória sobre o diabo todos os dias. E isso significa que temos uma vida cheia de alegria. Cheia de alegria porque sempre temos vitória. Não há necessidade de ter medo, não há necessidade de se preocupar porque o diabo foi derrotado. Ele não dá medo. Ele nunca vai voltar e isso virar uma luta equilibrada ou algo assim com Deus nas nossas vidas. Não, ele está derrotado de uma vez por todas. Então agora, todos os dias, nós andamos, nós vivemos em vitória esmagadora. O conhecimento, a revelação, a certeza, a confiança de que temos vitória esmagadora por meio de Cristo. Muitos cristãos não têm essa revelação. Muitos cristãos não conhecem essa grande vitória que Jesus nos deu porque não encontraram o poder de Deus. Precisamos do poder de Deus para andar nessa vitória. Foi o poder de Deus que foi necessário para ressuscitar Jesus dentre os mortos. Isso não aconteceu de qualquer jeito, aleatoriamente, por coincidência. Aconteceu pelo poder de Deus. E esse mesmo poder está se movendo sobre a terra hoje através de nós. Muitos crentes não estão andando no poder porque Deus tem uma maneira pela qual ele se move. Ele tem ordem, ele tem princípios. Ele tem um sistema pelo qual ele libera o seu poder. Como eu fui cristã a minha vida inteira. Aos 4 anos, minha memória mais antiga é entregar minha vida a Jesus. Mas não foi até a metade dos meus 20 anos que eu vi pela primeira vez que Deus se move em poder hoje. Ele cura, ele liberta, ele batiza no Espírito Santo. E eu recebi uma palavra profética. Eu experimentei Deus falando comigo. Falando realmente comigo pessoalmente pela primeira vez. Eu experimentei isso através do meu pai espiritual, profeta Dr. George. E eu recebi o poder de Deus da maneira pela qual ele queria se mover em poder através de um vaso. Eu recebi isso. Eu disse: sim, Senhor. Eu o recebo. Eu recebo o seu poder. Eu recebo o seu poder vindo através de um vaso. Eu não desprezo isso porque não é o que eu esperava, porque não está vindo direto do céu, mas sim através de um vaso. Eu não desprezo isso, eu abraço isso e digo sim e amém. Que a sua vontade seja feita. Eu quero o seu poder. Eu quero que o Senhor faça a sua vontade. Glória a Deus. E então, a partir daquele momento, eu experimentei vida abundante e vitória sobre o diabo como eu nunca tinha conhecido na minha vida. A partir daquele momento, o meu propósito foi revelado para mim, e eu recebi impartição de unção, e agora eu podia andar no meu chamado nesta terra e ser cheia de tanta alegria por andar no meu chamado e por poder estar na vontade de Deus. Aleluia! E ser livre da religião e poder ter verdadeira intimidade com Jesus. Glória a Deus. Então, muitos crentes, eles não estão experimentando essa vitória porque não experimentaram ou não abraçaram o poder de Deus. Mas você sim. Se você ainda não, eu creio que você irá hoje. Amém? Mas para nós que abraçamos o seu poder, que recebemos o seu poder em nossas vidas, que recebemos os seus princípios de comandar em vitória sobre o diabo, nós temos total e esmagadora vitória sobre o diabo.
Essa é a nossa realidade. Todos os dias temos essa vitória esmagadora. Aleluia! Não importa o que, temos a vitória. Glória a Deus. Vamos agora para Mateus 27:46. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus falou isso quando estava na cruz, quando estava sendo crucificado, logo antes de morrer pelos nossos pecados. E pouco depois, no terceiro dia, ele ressuscitou do túmulo, mas ele falou essas palavras em um momento de sofrimento. E ele falou essas palavras. Ao falar essas palavras, isso nos revela como ele era 100% Deus, mas 100% homem. Isso nos revela como ele passou pelas tentações pelas quais nós passamos. Ele passou pelos sentimentos humanos como nós passamos. Ele passou por sofrimento, por dificuldades como nós passamos. E há momentos na nossa vida, como crentes, em que passamos por vales, em que passamos por dificuldades, em que passamos por perseguição, em que passamos por ataques do diabo. E nesses tempos, os sentimentos, geralmente, não se sentem tão bons, certo? Os sentimentos, às vezes, podem parecer assim: onde está Deus? Por que Ele está permitindo que isso aconteça? Eu não sinto Ele. Ele se orgulha de mim porque eu não me sinto assim. Onde estão as portas abertas? Elas ainda não eram merecidas depois dessa espera? Onde estão as promessas cumpridas? Pode haver esse sentimento de: por que o Senhor me abandonou, Deus? Mas Deus permite que passemos por esses tempos de prova para o nosso bem. Ele permite que passemos por esses tempos de dificuldade em que às vezes não sentimos Ele perto. Isso não significa que Ele não esteja perto, mas às vezes nós não sentimos Ele perto, ou pode ser mais difícil sentir o amor dele. Ele nos permite experimentar isso porque esse é o fogo refinador que nos molda para sermos mais parecidos com Ele. Esse é o fogo refinador que estica a nossa fé para ficar maior. Esse é o fogo refinador que nos molda para sermos mais pacientes, confiando mais nele. Toda vez, temos que fazer a escolha. É difícil e temos que fazer a escolha. Vou confiar em Deus ou não? Toda vez temos que fazer a escolha. Vou obedecer a Deus ou não? É difícil obedecer, é difícil confiar, mas eu sei que Deus está me pedindo para obedecer a Ele e a confiar nele e manter a minha fé nele. E eu sei que Deus está me chamando para ser humilde, mesmo sendo difícil, mas todas as vezes que escolhemos obedecer, nos render, confiar, nos humilhar, toda vez você é transformado. Toda vez a sua fé fica maior do que estava antes daquela prova. Toda vez essa humildade fica mais profunda do que estava antes daquela prova. Toda vez a rendição fica maior do que estava antes daquela prova. Toda vez. Aleluia. E vemos em toda a Bíblia que há heróis da fé, que foram servos maravilhosos de Deus, que foram escolhidos por Deus. E vez após vez, todos eles passam por provações. Todos eles passam por testes. E são dificuldades. Às vezes é sofrimento. Com certeza é perseguição. E todos eles passam por esses sentimentos. Onde está Deus? Eles passam por essas estações, por esses testes em que sentem: eu não entendo, eu achei que tinha sido escolhido. Eu achei que Deus me amava, mas não parece.
Não parece que eu fui escolhido, não parece que eu sou favorecido, não parece que Deus realmente me ama. Todos eles passaram por essas coisas, essas estações, esses sentimentos. Vemos Davi também dizendo a mesma coisa que Jesus diz. Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? Agora, Davi foi ungido por Deus. Samuel, o profeta Samuel, o ungiu. Ele é um rei escolhido. Escolhido de Deus, porque era um homem segundo o coração de Deus. Ele tocou o coração de Deus. Deus sabia que ele faria tudo o que Deus queria. Amém? Então, Deus envia Samuel para ungí-lo como rei quando ele era jovem. Mas depois vem uma outra estação. Primeiro, Deus então o exalta. Deus o exalta. Ele lhe dá favor sobre Golias. Deus o exalta aos olhos dos homens e aos olhos dos seres humanos. Eles estão vendo que Deus está com ele. Estão lhe dando favor. Ele recebe favor para estar na corte do rei, para servir o rei, Saul, naquela época. E ele toca a harpa para ele, Deus o unge, Deus usa Davi para expulsar demônios de Saul, para aliviar Saul. Então Davi está experimentando esse favor de Deus, essa exaltação, e ele está vendo o amor de Deus através desse favor, através das promessas sendo cumpridas, através das bênçãos, certo? Mas então vem outra estação, uma estação diferente, em que Saul fica muito invejoso e decide que quer matá-lo. A inveja é tão forte assim porque ele se sente ameaçado por ele. E as pessoas estão dizendo que Davi é basicamente mais ungido e melhor do que Saul. Então Saul começa a caçá-lo com os seus exércitos, caçando-o para tentar matar Davi. E Davi foge por sua vida, precisa deixar essa vida abençoada. E ele corre e se esconde para proteger a sua vida. Não só por um dia já seria mais do que eu e você já passamos, certo? Um dia seria muito disso, certo? 2 dias seria muito. Uma semana seria muito. Um mês seria muito. Sim, um ano seria muito. 2 anos foram de 8 a 10 anos em que ele esteve escondido por sua vida. Mas Deus lhe deu essa grande promessa e Deus lhe estava dando, mostrando esse favor. O que aconteceu? Vemos Davi nesse momento, Salmos 22:1. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de me salvar, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas o Senhor não responde. De noite, mas não encontro descanso. Davi experimentou esse sentimento que talvez você tenha experimentado antes. Mas sabe de uma coisa? Isso era a bondade de Deus. Não parece, mas era a bondade dele. Porque esse era o fogo refinador de Davi. Essa era a prova dele. Ele passaria e seria digno do seu chamado. Deus poderia confiar a ele a posição de ser ungido rei. E através dessas provas, Deus o estava moldando, ele estava refinando ele para ter esse caráter piedoso para que ele pudesse realmente fazer a vontade do Pai quando Deus o colocasse nessa posição alta que viria com tentações. Amém? Nós lemos a Bíblia hoje e olhamos para a história de Davi e somos encorajados, não somos? Somos encorajados pelo exemplo de Davi, porque todos nós passamos por coisas difíceis na vida hoje, certo? Mas vemos um ser humano real, assim como eu e você, Davi, que estava crendo nas promessas de Deus, mesmo quando estava no vale da sombra da morte. Ele continuou crendo. Ele não desistiu de Deus, ele não desistiu das promessas. Ele não fugiu de Deus. Ele permaneceu leal a Deus, ele manteve sua fé em Deus, ele manteve a sua humildade. Vemos no capítulo seguinte, e ele está tendo esses sentimentos fortes. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele está tendo esses sentimentos fortes no capítulo seguinte, Salmos 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdes, ele me leva para junto de águas tranquilas, ele renova minha alma. Ele me guia pelos caminhos certos por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale mais escuro, não temerei mal algum,
Porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. O Senhor prepara uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. O Senhor unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a sua bondade e o seu amor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Pense em como Davi nos abençoou hoje. Como Davi, nós estamos cantando canções da oração dele a Deus. Ele escolheu permanecer em fé e continuar crendo em Deus no vale da sombra da morte. Ele escolheu continuar confiando em Deus, naquele lugar escuro em que nem conseguimos imaginar o quão escuro. Você já foi caçado por um exército tentando te matar por um único dia? Quanto mais por 8 ou 10 anos. Todos nós já passamos por coisas difíceis, mas acho que isso supera. Mas esse é um ser humano real que amava a Deus, como eu e você amamos a Deus. E ele tinha os mesmos sentimentos que nós temos às vezes. Meu Deus, por que me abandonaste? Até mesmo Jesus. Mas ele escolheu muito rapidamente renovar a sua mente e falar com a sua alma. Ele até diz em outro salmo: Alma, por que você está cansada e abatida? Eu louvo o Senhor, eu vou confiar em Deus. Ele fala coisas assim. Tenha ânimo, tenha coragem. Então vemos isso, vemos Salmos 23 e vemos o exemplo de Davi. Ele é um ser humano real. Que hoje, a nossa fé é fortalecida pela palavra viva de Deus. Nós lemos essa escritura hoje. Nós cantamos essas canções de milhares e milhares de anos depois. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Nós cantamos isso milhares de anos depois. Nós cantamos milhares de anos depois as palavras de Davi para nos encorajar. Não é a bondade de Deus? Não é o amor de Deus pelo seu povo? Que ele permitiria que Davi suportasse aquele sofrimento, assim como foi o amor de Deus pelo seu povo permitir que o seu único filho, Jesus, suportasse aquele sofrimento. Jesus, o sofrimento pelo qual Jesus passou. Mas isso foi o amor de Deus por você. Essa era a única maneira de a salvação vir. E esse sofrimento pelo qual você passa, o vale pelo qual você passa, essa é a única maneira de Deus poder usar você para abençoar outras pessoas de uma grande maneira. Essa é a única maneira de Ele poder confiar a você uma unção que realmente tenha o poder de curar e libertar pessoas e tocar pessoas através de você. Você tem que passar pelo vale. Você tem que passar pelo fogo refinador. Não é para sempre, é temporário. Mas da mesma forma que Deus usou Davi para nos abençoar grandemente, quantas pessoas não desistiram de Deus porque leram essa escritura? Salmos 23. Quantas pessoas não se afastaram de Deus porque leram essa escritura? Porque se lembraram dessa escritura? Quantas pessoas se aproximaram mais de Deus através dessa escritura? Isso é o que Deus ainda está fazendo hoje através das nossas vidas. Há alguns salmos que estão acontecendo hoje através da sua vida. Você está falando, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O Senhor é o meu pastor. Aleluia, você está falando isso hoje, você está cantando isso hoje.
E essa é a bondade de Deus na sua vida, que Ele esteja permitindo que você passe por isso para que você possa falar essas coisas. Você pode escolher falar essas coisas, continuar confiando em Deus para que você possa abençoar tantas pessoas no futuro. Muitas pessoas serão salvas, não se afastarão de Deus. Elas serão encorajadas a continuar na fé por sua causa. Davi, dos dias de hoje. Por sua causa. Jó, dos dias de hoje. Aleluia. Jó 1:6. Um dia os anjos vieram se apresentar diante do Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Agora escute isso. Isso é literalmente os anjos indo ao céu e Satanás tem permissão para ir com eles. Isso é só um exemplo de como estamos em uma guerra espiritual hoje. Estamos em uma guerra espiritual. O diabo está agindo. O diabo às vezes tem permissão para atacar porque Deus permite, mas para o seu bem, para o fogo refinador. Aleluia. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De rodear por toda a terra, indo de um lado para o outro nela. Então o Senhor disse a Satanás: Você reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é íntegro e reto, um homem que teme a Deus e se desvia do mal. Jó teme a Deus por nada? Satanás respondeu: O Senhor não colocou uma cerca ao redor dele, da casa dele, de tudo que ele tem? O Senhor abençoou o trabalho das mãos dele, de modo que os rebanhos e o gado dele se espalham por toda a terra. Mas agora estenda sua mão e toque em tudo o que ele tem, e ele certamente vai te amaldiçoar na sua face. Esse é o acusador dos irmãos, bem aí. O Senhor disse a Satanás: Muito bem, então. Tudo que ele tem está no seu poder. Mas no homem em si, não ponha um dedo. Satanás simplesmente apareceu e o Senhor diz: De onde você veio? Estou andando pela terra. Jó nem foi mencionado por Satanás. Deus mencionou Jó. Deus provocou o diabo a testar, tentar Jó. Sabe, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado por 40 dias. Esse foi outro tipo de sofrimento e dificuldade em que ele não comeu comida por 40 dias e o diabo estava falando com ele. O diabo estava falando com ele e ele estava no deserto seco. Mas era temporário. Era só para a estação dele. E Deus orquestrou isso para o bem dele, para o nosso bem, para vermos esse exemplo de Jesus vencendo o diabo e como fazer isso. Como podemos fazer isso? Ter a palavra em nossos corações, rejeitar o diabo, falar a palavra de Deus e nos encorajar quando passamos por desertos para podermos saber o que está acontecendo. Não há nada com que se preocupar. O Espírito Santo está guiando isso para o nosso bem. Então não é hora de dizer: Senhor, por que me abandonaste? É a bondade de Deus, o amor de Deus, te levar ao deserto. Quando é a sua estação de entrar no deserto. Isso é o amor de Deus, é a bondade de Deus. E então, quando o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, é isso que diz. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, vemos o mesmo princípio com Jó. Deus sabia o que estava fazendo. Ele não estava simplesmente mencionando Jó aleatoriamente do nada. Ele sabia. Ele sabia que o diabo iria querer testar Jó. E Deus queria exaltar Jó e queria que Jó fosse um exemplo para nós hoje, como Davi foi, para nos encorajar. Então, Deus tinha decidido: este é o tempo em que eu levo o meu servo ao deserto. Assim como fez com Davi, assim como fez com José, filho de Jacó, assim como fez com Jesus. E então ele mencionou Jó. Mas Deus sabia o coração de Jó.
Assim como ele conhecia o coração de Davi quando o escolheu, ele diz: Ele fará tudo o que é a minha vontade. Então ele sabia que quando o tempo da prova chegasse, que Davi não abandonaria Deus. Era assim que Deus via Jó. Deus viu o coração de Jó. Deus via o coração de Jó. Deus sabia que Jó amava a Deus. Não só por causa das bênçãos, não por causa que Deus abençoava Jó, mas porque ele realmente tinha, de verdade, um coração puro voltado para o de Deus. Então, Deus já sabia que Jó teria a vitória, que o diabo seria envergonhado e provado errado. E Deus sabia que então, porque Deus age por princípio. Quando você passa por tempos difíceis, quando você passa pela prova, então ele traz recompensa. A exaltação vem em seguida. Porque ele testa você para ver se você consegue lidar com mais. E quando você prova que consegue lidar com mais, que o seu coração realmente está voltado para o dele, você fará tudo o que for a vontade dele, mesmo quando ele te abençoar tanto, você não vai abusar das bênçãos, você não vai abusar do poder. Então, quando ele te testa e depois você passa, ele te exalta e a exaltação é para a glória dele. A exaltação é para que você brilhe mais por ele. A exaltação é para que ele possa derramar mais unção sobre você para tocar pessoas de maneira mais poderosa e mais pessoas neste mundo para trazê-los ao reino. Para que elas possam encontrar o amor de Jesus através de você. Amém? Então Deus permitiu que Satanás tirasse muitas coisas, muitas coisas, muitas bênçãos, muitas bênçãos. Praticamente tudo de Jó, exceto a saúde dele, exceto a vida dele, até a saúde dele, mas exceto a vida de fato. Imagine como Jó se sentiu. Vemos pela história de Jó que ele estava sentindo a mesma coisa que Davi estava sentindo, as mesmas coisas que Jesus. Meu Deus, por que me abandonaste? Onde está o Senhor, Deus? O que foi que eu fiz? Eu pensei que eu estava te obedecendo, eu pensei que eu estava te agradando, eu pensei que realmente estava te servindo. Mas será que eu deixei passar alguma coisa? Esses são os sentimentos que ele teria, sabe? Esses são os sentimentos que ele tem. Jó, quando você lê o livro de Jó. Mas durante todo esse tempo, era porque Jó era um servo tão grande de Deus que ele estava passando por esse sofrimento por um tempo. Porque Deus sabia que podia confiar a ele esse teste. E que através disso, assim como Davi, isso nos ensinaria hoje que Deus sempre traz vitória. Que Deus às vezes permite que passemos por provas, mas é para o nosso bem. E então podemos olhar para a história de Jó, podemos ser encorajados, não vamos desistir. Ficamos assim, Jó não falou contra Deus. Ele não falou contra Deus, agora podemos ser ensinados e encorajados a não falar contra Deus. A não desrespeitar Deus com as nossas palavras em tempos de sofrimento e dor e dificuldade. Mas em vez disso, confiar nele e ter confiança na bondade e na fidelidade dele. Amém? Jó 42:10. O Senhor restaurou a prosperidade de Jó quando ele orou pelos amigos dele. E o Senhor deu a Jó o dobro do que ele tinha antes. Então todos os seus irmãos e irmãs e todos os que tinham conhecido antes vieram até ele e comeram pão com ele na casa dele, e o consolaram e confortaram por todas as adversidades angustiantes que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um anel de ouro, e o Senhor abençoou os últimos dias de Jó mais do que o começo dele. Porque ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Ele teve 7 filhos e 3 filhas. Então, deixa eu ler isso de novo. Bem, primeiro, deixa eu ler duas coisas de novo. 42:10, o Senhor restaurou a prosperidade de Jó. Então, ele restaurou a prosperidade que o diabo tirou. E então, o Senhor deu a Jó o dobro do que ele tinha antes.
Então, deixa eu ler de novo o versículo 12. Jó 42, 12. E o Senhor abençoou os últimos dias de Jó mais do que o começo dele. Mas ele já era a pessoa mais abençoada e favorecida da terra por Deus. Mas então Deus o abençoou mais. Essa é a bondade de Deus. Se não tivéssemos essa história, não iríamos tão longe quanto Jó foi, certo? Nós desistiríamos. Mas lemos a história de Jó, a palavra viva de Deus, que nos dá a vida, que nos dá a revelação hoje, que levanta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Você ouve a palavra de Deus hoje e agora você é fortalecido. Você é fortalecido para continuar perseverando, para renovar a sua mente. Essa é a bondade de Deus, que eu esteja passando por esse tempo difícil agora. Essa é a bondade de Deus. E isso é só temporário, assim como foi nos tempos de Jó e Davi, e José e Jesus, todos os servos de Deus. Isso é só temporário. Isso é apenas um teste que eu preciso passar. E quando eu passar, a grande recompensa. Sabe, quando olhamos para as histórias da Bíblia, quando olhamos para as histórias dos servos de Deus, vemos que Deus os leva por um deserto a cada vez, certo? Algo difícil pelo qual eles passam. Mas do outro lado, a vida deles fica muito mais abençoada do que antes. E Deus consegue usá-los de maneira muito mais poderosa do que antes. E agora eles realmente conseguem andar no propósito deles, onde antes não conseguiam. Ou na plenitude do propósito deles. Deus consegue usá-los tão poderosamente e trazer tantas almas para Jesus. Agora, almas para Deus na antiga aliança. Mas são o mesmo. Jesus e Deus são o mesmo. Amém? Então, imagine se pudéssemos estar com os servos de Deus, como se pudéssemos voltar no tempo e pudéssemos animá-los, encorajá-los. Imagine se pudéssemos fazer isso, como se pudéssemos viajar no tempo. O que você diria para Jó? O que você diria para Davi? O que você diria até para Jesus? Quero dizer, Jesus quando está na cruz, quando está suando sangue, porque ele era 100% homem, então o encorajamento pode até levantá-lo, assim como os anjos ministraram a ele no deserto depois que ele foi tentado. Jesus. Então, o que você diria a esses servos de Deus? Quando estão no deserto, o que você diria? Você ficaria animado. Continue! Sabe de uma coisa? Você sabe o que está por vir? Você sabe o que está por vir? Sabe de uma coisa? Continue! Você consegue! Você consegue! Espere até ver o que está vindo! Eu não consigo te dizer o quanto isso vale a pena. Eu sei que não parece, mas eu não consigo expressar a você o quanto isso vale a pena. O quanto esse sofrimento, essa dificuldade, vale a pena. O quanto vale a pena entrar no deserto e lidar com o diabo falando sem parar com você. E ter que lutar o bom combate da fé e rejeitá-lo. Eu não consigo te dizer o quanto isso vale a pena. Por causa do que está vindo na sua vida. O que está vindo para abençoar milhões, bilhões de pessoas neste mundo. Aleluia! Será que isso não seria nós? Isso seria você? É assim que você falaria com Jó? Sim? Você concorda comigo? É isso que você precisa falar para si mesmo hoje. É isso que você precisa falar para si mesmo hoje. É disso que precisamos. Precisamos nos encorajar com a palavra de Deus. Porque é o mesmo hoje. Se você realmente está escolhendo servir a Deus, então você é como Jó. Você é como Davi. Você não é diferente. Você é amado por Deus. Você é escolhido por Deus. Ele te fez promessas e elas são sim e amém. E você passará por provas. Você vai. Mas você vai vencer.
E você será mais abençoado nos seus últimos dias do que nos primeiros. E haverá tanta recompensa, não só no céu, mas aqui na terra. Eu já disse isso a vocês antes, mas precisamos renovar muito a nossa mente com isso. Essa verdade de que estar no deserto, passar por dificuldades, é a bondade de Deus. Você precisa parar de se condenar. Lembre-se, esses pensamentos que estão vindo do nada, eles não são seus, eles são do diabo. É o diabo falando assim como falou com Jesus no deserto. Você condenaria Jesus por ouvir essas vozes do diabo no deserto? Não, porque esses não são os pensamentos de Jesus, é o diabo falando com ele. Então, por que você está se condenando? Por pensamentos que você não quer ter. Você está em uma prova agora. Você está em uma prova. Deus está te animando, assim como você animaria Jó. Jó está sentindo, Deus, onde o Senhor está? Davi está sentindo, Deus, onde o Senhor está? Jó está sentindo, fiz alguma coisa errada? O que está acontecendo? Mas você os animaria. Isso está acontecendo com você porque Deus tem tanto orgulho de você, porque Deus pode confiar isso a você. É por isso que isso está acontecendo. É por isso. Porque você é um escolhido. Ele tem um chamado tão grande para a sua vida. Você precisa passar por um fogo refinador mais intenso. Como Jó passou. Como Jesus passou. Como Davi passou. Como José passou. A recompensa é tão grande. Continue. Você os animaria. Jesus está te encorajando. Jesus está te encorajando. Pare de pensar, Senhor, por que me abandonaste? Onde o Senhor está? Por que está permitindo que isso aconteça? Porque alguns de vocês podem ter experimentado tantas bênçãos, tanto favor como Davi experimentou, como Jó experimentou. E então, bum, o que aconteceu? De glória em glória, agora parece que você está em uma esteira. O que aconteceu? Estou fazendo algo errado, Deus? Talvez eu esteja fazendo algo errado. Ah, não, agora estou tendo pensamentos. Ah, estou me condenando. O quê? Isso é só a estação de prova. Pare de se condenar. Deus tem orgulho de você e é por isso que você está passando por isso. Ele tem orgulho de você. Como tinha orgulho de Jó e Davi e Jesus. Ele tem orgulho de você. E isso é temporário. Você vai derrotar o diabo, você vai vencer. Você vai ter vitória porque a Bíblia diz que Deus nunca vai te dar mais do que você pode suportar. Aleluia. 2 Timóteo 2:3. Tome comigo a sua parte das dificuldades, passando pelas dificuldades que você é chamado para suportar, como um bom soldado de Cristo Jesus. Somos chamados ao sofrimento. Às vezes isso é físico, às vezes isso é na sua mente. O diabo falando sem parar, tagarelando por uma estação. Como Jesus no deserto tendo que ouvir o diabo e você tem que rejeitá-lo e declarar que eu sou vitorioso. Mas esse é um tipo de sofrimento, diferentes tipos de sofrimento. Às vezes é esperar, esperar, esperar. Injustiça, injustiça, perseguição, injustiça. Onde está a justiça? Anos passam, ainda não há justiça. Anos passam, ainda há perseguição. Ainda parece que você está andando em círculos em uma esteira. Às vezes, esse é o sofrimento. Todos nós somos chamados ao sofrimento. Todos nós somos chamados às dificuldades. Não é hora de pensar onde está Deus, não é hora de se condenar e se questionar e ficar inseguro. Esse é o nosso chamado. Não todos os dias, só por estações. Mas quando isso vier, precisamos ficar bem com isso e renovar nossa mente. Deus tem orgulho de mim e é uma honra sofrer por Jesus. Tomem comigo a sua parte das dificuldades, passando pelas dificuldades que vocês são chamados para suportar, para atravessar, para passar. Não todos os dias, só para passar por isso, como um bom soldado de Cristo Jesus. Filipenses 1:29. Porque a vocês foi dado não só, escutem isso, a vocês não foi dado
A vocês não foi dado não só o privilégio de confiar em Cristo, mas também o privilégio de sofrer por Ele. Esse é um privilégio. Deus diz que é um privilégio. É um privilégio. Estamos juntos nessas dificuldades. Vocês viram as minhas dificuldades no passado e sabem que eu ainda estou no meio delas. 1 Pedro 14:12. Queridos amigos, não se surpreendam com a prova ardente que veio sobre vocês para prová-los. Não porque vocês merecem isso, não por algum motivo aleatório. Vocês não deveriam ficar confusos agora e pensar o que está acontecendo. Não. Existe um propósito. Essa prova ardente veio sobre vocês para prová-los. Não se surpreendam com a prova ardente que veio sobre vocês para prová-los como se algo estranho estivesse acontecendo com vocês. O que está acontecendo? Onde está Deus? Eu achei que Ele me amava, eu achei que Ele estava me abençoando. Todas essas bênçãos. O que está acontecendo agora? Estou fazendo algo errado? Está vendo? Eles estão dizendo, não se surpreendam. Não fiquem pensando que isso é estranho. Não hajam na carne. Você sai do caminho, você esquece o amor de Deus, você esquece a bondade dEle, você esquece que isso faz parte do plano dEle. E você tem que passar por isso. Então não se surpreenda, mas alegrem-se na medida em que vocês participam dos sofrimentos de Cristo, para que vocês fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. E essa glória a ser revelada não é só quando você for para o céu. Tantas pessoas leem a Bíblia e quando vêm recompensas celestiais, quando vêm escrituras assim da glória de Cristo sendo revelada, elas agem como se estivéssemos vivendo um inferno na terra e só experimentássemos a glória de Deus quando morremos. E estamos experimentando o céu na terra, a unção, o poder de Deus. Jesus Cristo está vivo aqui e agora. Jó experimentou sofrimento, mas depois experimentou a glória de Deus, o favor de Deus sobre a vida dele, as bênçãos de Deus que eram muito maiores do que antes. Davi, ele experimentou sofrimento por causa de Deus, mas depois experimentou recompensa e favor e bênçãos. Quando ele foi ungido, colocado no lugar de rei. Quando a promessa foi cumprida, quando ele entrou na terra prometida. Aleluia. Aleluia. Jesus, depois do sofrimento, ele ressuscitou do túmulo. E agora ele está andando em vitória todos os dias sobre o diabo. Ele está andando em vitória através de nós. Tantas almas estão entrando no reino todos os dias. A glória de Jesus é revelada na vida dele assim que ele ressuscitou. Aleluia. Louvado seja Deus. Lucas 24:1. No primeiro dia da semana, bem cedo de manhã, as mulheres pegaram as especiarias que haviam preparado e foram ao túmulo. Elas encontraram a pedra removida do túmulo, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam se perguntando sobre isso, de repente, 2 homens com roupas que brilhavam como relâmpago ficaram ao lado delas. No medo delas, as mulheres se curvaram com o rosto em direção ao chão e os homens lhes disseram: "Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou." Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. O Filho do Homem precisa ser entregue nas mãos de pecadores, ser crucificado no terceiro dia, ressuscitar novamente. Então elas se lembraram das palavras dele. Então, havia profecias sobre profecias que se cumpriram através de Jesus. Não só isso, mas Jesus lhes disse essas palavras: "Isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer." Mas mesmo assim, elas ainda estavam tipo, o que está acontecendo? Então dizer, lembre-se das palavras que ele disse? E então é como, então elas se lembraram das palavras. É hora de você se lembrar das palavras. Quero dizer, lembre-se das palavras. Essas palavras que estou compartilhando com você, as palavras na Bíblia, palavras de que as promessas dele são sim e amém, não importa em que vale você esteja, as promessas dele serão cumpridas. É hora de você se lembrar das palavras dele. Não há condenação para aqueles de nós que estamos em Jesus Cristo. A revelação do vinho novo que você recebeu. Então, quando você está nesse vale, por que você está se condenando agora? Por que você está ouvindo essas mentiras do diabo? Por que você está se associando a elas? Lembre-se das palavras. Nós passaremos por sofrimento. Nós passaremos por provas. Isso é para o nosso bem.
Lembre-se das palavras para que você possa manter a sua alegria, para que você possa permanecer forte, para que você possa continuar vendo o amor de Deus de forma correta, para que você possa continuar tendo confiança piedosa, porque o diabo vai querer tentar te derrubar nesses momentos de vale. Nesses tempos de prova, ele virá com todo tipo de acusação, todo tipo de mentira. Você está nesse vale por causa disso. Você está nesse vale porque não é bom o suficiente. Você está nesse vale porque você não ama Deus o suficiente. Você está nesse vale porque você não fez o suficiente. Onde está Deus? O diabo virá com todo tipo de acusação. Você precisa se lembrar das palavras, de que é o amor de Deus, que ele te levou ao deserto para ser tentado pelo diabo como Jesus. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios 2,14. Mas graças a Deus, ele nos fez seus cativos e continua a nos conduzir no cortejo triunfal de Cristo. Agora, ele nos usa para espalhar o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. As nossas vidas são uma fragrância semelhante à de Cristo, que sobe para Deus. Mas essa fragrância é percebida de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para aqueles que estão perecendo, significando aqueles que estão rejeitando Deus, somos um cheiro terrível de morte e condenação. Mas para aqueles que estão sendo salvos, somos um perfume que traz vida. E quem é suficiente para uma tarefa como esta? Vocês veem? Não somos como os muitos enganadores que pregam para lucro pessoal. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus está nos observando. Vou ler 1 Coríntios 15, 54. Então, quando nossos corpos mortais tiverem sido transformados em corpos que nunca morrerão, essa escritura será cumprida. A morte foi engolida pela vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu ferrão? Porque o pecado é o ferrão que resulta em morte e a lei dá ao pecado o seu poder. Mas graças a Deus, ele nos dá vitória sobre o pecado e a morte por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, sejam fortes e inabaláveis. Sempre trabalhem com entusiasmo para o Senhor, porque vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Aleluia! 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 Você tem vitória. Você está no deserto, você tem a vitória. Você verá a vitória. Você está no meio de um ataque do diabo, você tem a vitória. Você tem a vitória. Jesus te deu a vitória. Jesus, quando morreu naquela cruz e ressuscitou do túmulo, ele comprou uma herança para você. Uma herança agora entrou na sua vida quando você entregou a sua vida a Jesus. Essa herança é vida abundante. Essa herança é liberdade do domínio do diabo, liberdade de opressão demoníaca de todos os tipos, como os testemunhos que vocês ouviram hoje. Esse é um presente gratuito que Jesus te dá. Isso não é algo que um ser humano pode dar. Isso não é mágica. Isso não é um poder de cura que um ser humano tem, ou que eu tenho. Esse é um presente gratuito de Jesus Cristo para toda pessoa que entregar a vida a Ele. Há uma maneira de acessar isso. Para acessar isso, você precisa receber a maneira como Ele se move em poder, se posicionar onde o poder de Deus está se movendo, para que a unção, o poder de Deus, possa destruir os jugos, e então você estará acessando a sua herança como filho de Deus. Você acessará saúde abundante, liberdade abundante, paz abundante, alegria abundante, abundância em todas as áreas, finanças, como os testemunhos que ouvimos hoje. É a vontade de Deus que você tenha abundância em todas as áreas. Mas não é como se, no segundo que você entregou a sua vida a Jesus, toda a abundância chegasse. Você pode passar por coisas como Jó, você pode passar por coisas como Davi. Não estão vendo abundância em muitas áreas diferentes. Mas você está vendo a abundância da paz que Jesus traz enquanto você tem relacionamento com Ele e certeza das promessas dEle e certeza da bondade e fidelidade dEle. Amém? Você experimenta abundância de paz porque essa é uma paz sobrenatural que Deus te dá porque Ele vive dentro de você. Quando você põe os seus olhos nele, uma paz sobrenatural e perfeita entra na sua vida. Como Diane descreveu que o filho dela estava morto naquele momento, mas ela continuou crendo em Deus e teve paz sobrenatural. Essa é essa vida abundante que é para você. E naquele momento, ela não está experimentando a vida abundante de saúde, a vida abundante do filho dela vivendo e estando bem. Mas isso era temporário, isso era um teste. E agora, Deus revela que ele tem um grande chamado para a vida dele. Um ano depois, agora ela está experimentando um tipo diferente de abundância que é acessado. Essa é a nossa vida com Jesus. Essa é a nossa vida com Jesus. Continuamos acessando mais e mais da abundância dele.
Mas isso é para aqueles que estão rendidos. É aqui que as pessoas se confundem. As pessoas não gostam de ouvir que os crentes são chamados para prosperar e ter abundância porque pensam que Deus simplesmente dá abundância, dá bênçãos, dá dinheiro de forma tão barata. Ele não dá isso barato, há um grande custo e isso é rendição verdadeira. Ele não vai te dar o que ele sabe que você vai abusar. Então, essa vida abundante que Deus tem para você não é para todo cristão, é só para aqueles que vão abrir mão completamente das suas vidas e tomar a sua cruz. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, a vitória é de vocês, povo de Deus. Ela é de vocês. Na Bíblia, vitória após vitória depois de sofrer por um tempo, mas isso passa. E então vem a vitória e a abundância. Jó ficou mais abençoado, muito mais abençoado do que antes. A vitória veio, aleluia. Davi foi para o trono e a promessa se cumpriu. Ele entrou na terra prometida, aleluia. Ele viu a vitória e a abundância. Os israelitas passaram por sofrimento sendo escravos por tantas gerações. Mas então a vitória veio, eles foram libertos e entraram na terra prometida. Vitória! Vida abundante. Isso está em toda a Bíblia. Não há um momento em que os verdadeiros filhos de Deus sejam derrotados pelo diabo. Nunca. Toda vez eles têm vitória. Toda vez eles têm vitória. Toda vez há uma terra prometida na qual eles entram. Toda vez a vida abundante de Deus é liberada sobre a vida deles para a glória de Deus. Essa é a vida que temos em Cristo. É por isso que nos alegramos neste dia precioso e todos os dias, na vitória de Jesus Cristo em nossas vidas. Então é hora, povo de Deus, vocês se esqueceram dessas coisas, essas palavras. Vocês se esqueceram dessas verdades. E é um tempo agora, assim como quando Jesus ressuscitou do túmulo e esses anjos, Deus falou através desses anjos, esses homens que estavam com roupas que brilhavam como relâmpago. No medo delas, as mulheres se curvaram com o rosto em direção ao chão, mas os homens lhes disseram: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se de como ele lhes falou enquanto ainda estava com vocês na Galileia. Então elas se lembraram das palavras dele. Agora mesmo, a palavra de Deus está vindo até vocês. Lembre-se. Lembre-se dessas verdades que vocês já ouviram antes, que vocês já leram na palavra, que vocês já pregaram antes. Quero dizer, vocês já encorajaram pessoas com essas palavras que eu estou compartilhando, mas vocês se esqueceram delas. Vocês estavam passando por algo e se esqueceram delas. Agora é hora de vocês se lembrarem dessas palavras. E esta é uma Páscoa, domingo da ressurreição, de grande alegria. Porque quando a revelação é restaurada, a alegria é restaurada. Quando a revelação é restaurada, a alegria é restaurada. Quando a revelação do amor de Deus é revelada, é restaurada, a alegria vem tão grande. Quanto mais vemos o amor e a bondade de Deus, mais confiantes estaremos nele. Quanto mais em descanso e em paz estaremos, mais cheios de alegria estaremos. Então é hora, povo de Deus, de entrar nesse descanso, de entrar nessa alegria pela primeira vez, ou voltar para ela se você esqueceu e a perdeu. Vocês são vencedores. Deus está sempre te encorajando. Ele tem orgulho de você, ele te ama e as promessas, cada uma delas, serão cumpridas na sua vida. Você tem a vitória agora e sempre. Aleluia! 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 Obrigada, Jesus.
João 6:53. Jesus lhes disse: Em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue dele, não tem vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é comida verdadeira e o meu sangue é bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vivo me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim também, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os seus antepassados comeram o maná e morreram, mas quem se alimenta deste pão viverá para sempre. Quando entregamos as nossas vidas a Jesus, estamos continuamente recebendo dele. Estamos recebendo ele sobre as nossas vidas para que ele faça a vontade dele. E então, estamos recebendo o corpo quebrado por nós naquela cruz. Estamos recebendo o sangue derramado por nós. Há poder no sangue. E há poder no corpo dele quebrado, sacrificado por nós. E então, quando recebemos Jesus como nosso Senhor, parte disso significa receber o fato de que ele nos salvou. Ele é o nosso Salvador. Receber o fato de que ele morreu em uma cruz por nós e havia poder naquela cruz para nos salvar, para nos curar, para nos libertar, para receber o poder dele em nossas vidas todos os dias. Então, precisamos viver nessa revelação, renovando a nossa mente. Eu estou recebendo Jesus. Eu estou recebendo o corpo dele. Eu estou recebendo o sangue dele na minha vida. E há momentos em que Deus está nos chamando para fazer esse ato simbólico que deveríamos fazer todos os dias ao receber o sangue e o corpo em nossas vidas espiritualmente. Esse é um ato simbólico do que Deus nos chama para fazer todos os dias. Quando comemos pão, simbolizando o corpo dele, e bebemos suco, simbolizando o sangue dele. E ele até nos instrui a fazer esse ato simbólico profético, Lucas 22:19. E ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, dizendo: Este é o meu corpo dado por vocês. Façam isso em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês. Agora, ele diz aqui: Este é o meu corpo dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Há uma revelação do vinho novo do que Jesus está dizendo quando ele diz: façam isso em memória de mim. E é que esse precioso ato profético, ele tem poder e é precioso e não deve ser tratado de forma leviana. E não deve ser feito de forma religiosa como um ritual. Não deveria ser assim, porque quando as coisas se tornam um ritual, perdem o poder. Como o Espírito Santo, nós o seguimos e ele se move de maneiras diferentes o tempo todo. O Espírito Santo lidera nesta igreja, nós deixamos ele fazer o que ele quer, amém? Às vezes ele quer libertar alguém no meio da mensagem, por exemplo, e não seguimos esse ritual em que, não, o momento de oração tem que ser só no final. Temos que completar a mensagem primeiro. Seguimos a direção do Espírito Santo. A religião faz o oposto, em que há programas e rituais. E então as pessoas entram no hábito de tomar a ceia e isso perde o poder. Então Deus liberou essa revelação do vinho novo de que quando Jesus diz, faça isso em memória de mim, ele não queria dizer que isso fosse feito de forma ritualística com tanta frequência que perdesse o poder. Mas assim como celebramos o Natal uma vez por ano, celebramos a Páscoa, o Domingo da Ressurreição, uma vez por ano, isso carrega tanto peso e tanto poder. Agora, nós celebramos o nascimento e a vida de Jesus todos os dias, amém? Não é que não estejamos celebrando todos os dias, toda semana, mas há um dia específico, só uma vez por ano, em que celebramos o Natal, em que nos dedicamos àquele dia a lembrar e honrar especificamente o nascimento de Jesus Cristo. E o mesmo com a Páscoa, o Domingo da Ressurreição. A morte, a ressurreição e a vida de Jesus Cristo. Tiramos tempo para celebrar e honrar, dedicamos o nosso dia a isso, amém? Então,
É assim com a ceia. É assim que Deus quer que seja com a ceia, que ela carregue tanto poder nela como foi pretendido. Que não seja feita religiosamente como um ritual, mas que seja feita não com muita frequência, de vez em quando, para que possa carregar grande poder, para que Deus possa se mover em poder e te curar através disso. Tocar você através disso, para que haja essa fome, haja essa expectativa para receber de Deus ao tomar a ceia. Você está pronto para receber de Deus agora. Ao comer este pão, você está recebendo o corpo de Jesus Cristo. O poder do corpo dele quebrado por você, aquele sacrifício para te salvar, te curar e te libertar. É isso que você está fazendo quando você come isso agora. Então agora, coma e receba o corpo de Jesus, o poder do corpo quebrado de Jesus na sua vida. Aleluia. 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 Você está recebendo o sangue de Jesus. O sangue de Jesus carrega o poder para curar, o poder para libertar. Pelas feridas dele você é curado. O sangue derramado das feridas profundas nas costas dele está te curando hoje. Há poder neste suco que você está bebendo agora. Este é o sangue de Jesus. Receba o poder de Jesus neste sangue agora, neste suco. Seja curado ao bebê-lo. Aleluia. Aleluia. Hallelujah. 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 Power in the Poder no sangue. blood. Power in the Poder no sangue. blood. There's power Há in the poder no blood sangue of de Jesus. Jesus. Power. Receba Receive o his poder dele. power. Receba o Receive poder his dele power agora right mesmo. now. Receive Receba healing cura right agora now. mesmo. Freedom right Liberdade agora now. mesmo. Oh, he is Ele está se moving. movendo. Jesus, you're Jesus, o Senhor moving. está se movendo. Jesus, Jesus, Jesus está is se moving movendo right agora now. mesmo. Oh, be in the Esteja no Spirit. Espírito, Look to olhe para Jesus. Jesus. Be in Esteja the no Spirit Espírito, and receive receba from dele Him right agora now. mesmo. Oh, rabarabarashi, la carrabarabarashi, rararararo. Oh, se mananana la kia robarabarashi, se abarra. Nós te agradecemos, Jesus, pelo seu poder. Nós te agradecemos pelo seu poder de ressurreição se movendo neste lugar. Oh, rabarabalakaralarasuna mananararia. Oh, Jesus, Jesus, Jesus.